Sejam todas bem-vindas. Eu sou a Carol Vidal, consultora de imagem e estilo. Ajudo mulheres a comunicar confiança, elegância e autoridade sem dizer uma palavra. E eu as convido para o meu mundo mágico dos acessórios. Maravilhosas, eu vou compartilhar com vocês agora uma tela para a gente ir conversando um pouquinho mais. Enquanto isso, eu sugiro pegar um cafezinho, aquele cafezinho que vocês sabem que eu adoro, um cafezinho bem quente, para a gente ter um bate-papo bem tranquilo. O que a gente vai conversar hoje é acessórios para alongar e suavizar traços. Meninas e maravilhosas, não é o nosso corpo o problema. O problema são os nossos acessórios, a nossa não intenção, a nossa dificuldade com proporções. Então, você já pegou o seu cafezinho? Me acompanha. O que que acontece? Muitas mulheres acreditam que o problema é a altura, o problema é o formato do rosto. Mas tem coisas, meninas, que a gente não pode fazer. Eu posso aumentar o meu tamanho sem fazer uma cirurgia? Não na teoria, mas na prática eu posso. Como? Com o acessório correto. Eu posso diminuir o meu rosto com cirurgia plástica? Eu até posso, mas eu quero nesse momento? Não, eu não quero. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o acessório correto. Carol, o meu pescoço é curto, eu não gosto. O que que eu vou fazer? Mais uma vez, usando o acessório correto. Meninas, nessa imagem aqui, a gente tem uma pessoa, é a mesma pessoa, é a mesma roupa, mas olha a diferença no acessório. O que que a gente consegue ver aqui, meninas? Nós temos um brinco mais curto e um mais longo. Óbvio, na verdade, se vocês forem ver, é o mesmo brinco, porém, o segundo, nós temos um complemento. Esse complemento, ele é na linha vertical. Vocês vão ver daqui a pouco que isso também é um truque. Vocês têm noção que ele alongou mais o rosto dessa pessoa? Eu tenho certeza que para quem está vendo essa pessoa no presencial, fala: nossa. Parece que ela tá até mais alta, mas não é. É um truque que a gente usou nos acessórios. Então, hoje eu quero levar vocês a esse mundo que você não precisa gastar dinheiro, que você não precisa perder tempo, que se você sabe o conceito, você vai economizar mais uma vez de dinheiro e tempo. Eu tenho uma experiência bem grande no ramo, eu sou formada em consultoria, consultoria de imagem e estilo, acessórios. E eu tenho muito testemunho de clientes minhas, de alunas minhas, que apenas sabendo o porquê do acessório, a intenção, a imagem que ele está passando, elas conseguiram construir esse universo de uma comunicação muito boa. Meninos, o que acontece hoje é que a gente tem muito ruído de imagem. A pessoa, ela é excelente profissional, ela tem um know-how maravilhoso, mas alguma coisa na hora de eu interpretá-la tá estranho e ela não sabe que pode ser o mau uso dos acessórios. Quantas clientes eu tive aqui super bem vestidas, mas Carol, não me levam a sério, eu preciso de algo mais. E apenas o uso de um bracelete já fez isso. Então, eu vou compartilhar também com vocês os casos que a gente teve ao longo dessa história. Aqui é uma cliente minha. A gente pode ver que ela tem os traços bem marcados e ela gosta desses traços marcados. Então, a primeira vez que ela veio, ela comprou esse brinco de linhas retas. O que que ele vai fazer? A gente pode ver que o rosto dela tem linhas retas e o brinco tem linhas retas. Então, ele enfatizou e para ela, ela gosta, para ela tá tudo bem. Mas se fosse uma outra cliente que quisesse um equilíbrio, Carol, isso me incomoda um pouco. Eu preciso de mais proximidade com o meu cliente, eu preciso de mais proximidade com quem está me escutando. A gente veio com esse outro brinco de linhas mais arredondadas e ele equilibrou esse visual. Então, mais uma vez, é qual imagem você quer passar, qual a comunicação que você está tentando fazer com o quem está te ouvindo. Em Mateus 5,15, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Gente, primeiro, candeia vem de candle, de vela. Então, algo que ilumina. Antigamente, os lugares eram iluminados, né? Com essa candeia.
debaixo do alqueire. Alqueire, a gente pensa em alqueire eu moro no Mato Grosso, né? Então a gente tem muito alqueires de fazenda, mas não, aqui é um recipiente aonde essa candeia vai estar. O que Mateus 5,15 ele vai dizer? Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Ou seja, a luz, por que que eu vou acender a luz dela, sendo que eu vou esconder debaixo de alguma coisa? E aí, o que que eu falo? Sua luz não precisa ser escondida, ela precisa de direção. Maravilhosas, todas nós temos uma luz. E muitas das vezes essa luz é apagada. Às vezes por nós mesmas, às vezes por um companheiro, às vezes pelo nosso meio. E Jesus, ele vem te falar. Deixa a sua luz acesa. Ele criou isso. Se você tem uma luz, não esconde ela debaixo de nada. Seja você, faça você brilhar. Eu costumo falar do farol. O farol ele está no mar, ele está em rochas muito fortes, senão ele vai cair. E ele está com uma luz direcionada. Vem a maré, vem a turbulência e a luz dele continua. A luz do farol, ela não pega o barco e fala, ó, acompanha o barco, vem me acompanhando. Não, ela tá ali fixa e o barco, ao enxergá-la, ele sabe a direção que ele tem que ir. Você, mulher, você tem a sua luz própria e tenha certeza que você é luz para muitos barcos que estão vindo. Então é importante você mantê-la acesa e você valorizar o que Jesus te deu. Eu sei que é difícil, a minha luz já apagou, eu tenho propriedade disso. Então, quando eu falo, é do lugar de uma pessoa que já sentou nessa cadeira, que já viu a sua luz apagar. Eu, eu venho de uma trajetória que ao longo da minha vida eu estava gestante de 3 meses, perdi meu pai, e até 1 ano da idade da minha filha eu vivi um luto muito grande, e nesse luto eu perdi a autoestima. Então, o que eu venho falar para vocês é: calma, que tudo tem um jeito, que esse período vai passar e que a gente não pode perder a nossa chama, porque a nossa chama vai interferir no nosso lar, nos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho. Então vamos lá. Gente, esse caso eu amo de paixão, é da Mariana. A Mariana tem 42 anos. O que que ela fala? 3 pessoas me perguntaram se eu emagreci, só troquei o acessório. Gente, o que que aconteceu com a Mariana? A Mariana é uma empresária e ela, a estatura dela não é muito alta, ela tem uma estatura baixa e isso a incomodava muito. E além disso, ela se achava um pouquinho cheinha. O que que aconteceu? A Mariana, gente, era uma das pessoas que ela usava colarzão, os brincos erroneamente. Aqui, por exemplo, nesse caso que eu coloquei a foto desse brinco, esse brinco, ele não era legal para Mariana. O que que a gente sugeriu? Para ela, aqui esse brinco reto, ele parece longo, mas ele não é tão longo, não. Nós sugerimos para Mariana, com esse problema principal do corpo, era um brinco reto, não tão longo, porque senão vai achatar ela, né? Mas um brinco reto, com essa linha, mais uma vez, guarda esse nome vertical. E nós sugerimos também um colar que fizesse esse movimento em V. Por que esse movimento em V? Porque ele vai nos alongar. E outra coisa, nessa foto eu fiz questão de mostrar a pele. Olha aqui o meu colar. Eu tô com uma gola mais ou menos arredondada e esse colar. No caso da Mariana, seria legal um pouquinho mais em V, para parecer mais pele e ela alongar e emagrecer. Então, é real. Você não precisa emagrecer tanto, você apenas usa os seus acessórios. Às vezes, uma peça muda tudo. Maravilhosa. Às vezes, não, sempre. Eu palestrei domingo agora, sábado e domingo, mas no sábado eu tava de brinco, pulseira, e quando eu olhei o vídeo, eu falei, nossa, faltava um colar. Ele ia fazer toda a diferença. Um truque que eu dou para vocês, maravilhosas, é o seguinte: tira a foto, colocou a roupa, colocou o acessório, tira a foto e vai se ver na foto, porque às vezes no espelho a gente não tem muita noção. E quando a gente olha a foto, a gente consegue ter um olhar mais crítico e vai te auxiliar. Acessórios, o segredo visual para alongar, afinar e equilibrar. Aprenda a direcionar o olhar a seu favor. Lembra que eu estou o tempo todo vertical, linha vertical.
Gente, isso é neurociência. Isso tem uma explicação e eu vou explicar para vocês agora. Então, quando vocês têm essa noção, a prática vai linda. E o que eu acho mais interessante é que hoje, sabendo disso, para tudo que eu olho, uma paisagem, um móvel, eu tenho essa ciência, eu tenho esse conhecimento, fica mais fácil para eu entender o que está causando naquele visual, o que está causando naquela estética. Então vamos lá, vamos aprender. Seu olhar lê linhas, o acessório desenha a direção. Meninas, lembra quando eu falei que você não precisa fazer uma cirurgia? Que você não precisa quebrar um osso? Lembra da Mariana que nós colocamos um brinco na vertical? Por quê? Meu olhar vai fazer isso daqui, ó. Mariana cresceu. Ela esticou, ela alongou. Então, alongamento. Agora, se eu tenho um brinco mais. O da Jéssica, daquela do brinco branco e do brinco marrom. O brinco dela, ele fez isso daqui. Então, ele fez isso daqui, ó. No olhar dela. Ele expandiu o olhar dela. Então, quando a gente tem na horizontal, a gente vai expandir o nosso olhar. E quando a gente tem uma concentração, a gente vai ampliar. Hoje nós vamos ver para quem tem busto grande, o que que a gente tem que evitar. Porque se o meu busto é grande e eu concentro o volume aqui, imagina o quanto que amplia. Por exemplo, a pessoa, ela já tem o rosto bem cheinho e ela quer aumentar ainda mais. Ela vai ter que colocar um brinco que vai expandir esse olhar. Ela não quer, ela só quer diminuir. Então, ela vai ter que fazer esse movimento. Com base nisso, vocês vão ser assertivas nos acessórios. Acessório certo, contorno no rosto. Você não muda o osso, você muda a percepção. Meninas, o que eu não canso de dizer, a maquiagem, ela usa muito desses truques. Se vocês forem conhecer, conversar com maquiadores, eles vão dar a mesma justificativa. Porque nós, mulheres, vou falar meu caso, tá? Não vou generalizar, porque, afinal de contas, o Brasil é um país muito, uma diversidade muito grande, né? A cidade que eu moro é uma cidade que só tem gente de fora, né? Então, você imagina a diversidade. Gaúcho, paulistano, enfim. O nosso Brasil é assim, né? O maquiador, no meu caso, eu faço contorno aqui para disfarçar minha pequena entrada, o contorno, e aqui para afinar. Ou seja, é um truque de maquiagem. O nariz, eu passo contorno para afiná-los. Por outro lado, eu vou passar um iluminador nessa região e aqui para dar e na pontinha para dar uma arrebitada e no arco do coração aqui. Então, são truques que a gente usa e que a gente também vai utilizar no acessório. Aqui em Jeremias, o profeta vê que o oleiro não jogou o vaso fora, ele o moldou com sabedoria. O que que eu quero dizer com essa passagem maravilhosa? É o seguinte: o profeta, ele estava olhando o oleiro, e aí ele estava fazendo o vaso, e o vaso torto, desmilinguido, e ele continuou, ele não jogou esse vaso fora, ele foi lapidando, lapidando, até que ficou o vaso perfeito. Meninas, a gente pode jogar o nosso rosto fora, a gente pode, até uma cintura mais fina, a gente pode fazer uma cirurgia, mas tem coisa que não tem como. E outra, às vezes você até pode fazer uma cirurgia, mas você não quer. Ontem eu fui ao médico e ele me sugeriu operar o meu olho. Eu uso o grau pouquinho. Falei, doutor, não gosto de cirurgia, eu não quero. Eu poderia, mas nós temos recursos e o acessório vai ser esse recurso. O acessório vai ser esse oleiro moldando o vaso dele. É o acessório que vai te moldar. A gente não joga o corpo fora, a gente trabalha com estratégica. E meninas, por favor, vocês que estão assistindo essa aula hoje, sejam estratégicas, sejam intencionais. Amanhã eu tenho uma reunião, eu preciso passar essa imagem, eu preciso mudar isso daqui. Tudo sejam estratégicas e intencionais. Eu falo isso todos os dias e não canso.
E aí nós temos a Mulher Maravilha, né? Por que que nós temos a Mulher Maravilha? Porque, meninas, o acessório, ele é sua estratégica visual. É o acessório que vai te trazer esse superpoder. Quantas vezes, eu vou dar um testemunho aqui, mas quantas vezes mulheres vieram e falaram, Carol, parece que agora, quando eu tenho um acessório, não sei, algo em mim se transforma, eu me sinto mais empoderada, eu me sinto mais mulher, eu me sinto melhor vista. As pessoas estão vindo com depoimento. Vocês vão acompanhar comigo, é uma história linda. Sem salto, sem esforço, sem dor. Brinco longo, mais altura. Olha aqui mais uma vez. Nesse caso, eu peguei duas modelos. A primeira, ela tá com uma camisa branca e ela tá com um brinco redondo. O que que acontece com esse brinco? Lembra que eu falei que o volume ele amplia? Ele aqui, ele vai ficar nessa altura. A do lado, ela tá com a famosa brinco gota. Ele vai alongar. Brinco pequeno, redondo, sem alongamento visual, percepção de altura reduzida. Brinco longo gota, mais ou menos 3 centímetros de altura. Ela cresceu, ela colocou salto? Às vezes ela nem colocou salto. Ela apenas mudou o brinco. No final, eu vou dar um teste para vocês e vocês vão me contar se isso é verdadeiro ou não. Formas suaves harmonizam traços fortes. O acessório arredondado é seu filtro natural de elegância. Vocês lembram que eu comecei a nossa conversa com aquela minha cliente do arredondado e do mais linhas retas? O que que acontece? Essa modelo aqui, ela também tem as linhas mais retas. E o que que a gente sugere? A gente sugere brincos orgânicos, que é esse curvadinho. A gente sugere brincos mais curvilíneos, porque eles vão trazer essa leveza e essa elegância com naturalidade. Quando você se vê equilibrado, o mundo te enxerga diferente. Imagem externa alinhada é igual algo que você sente por dentro. Gente, eu não coloquei a foto da minha cliente, mas essa história é linda de chorar, de emocionante. Simone hoje ela deve estar com uns 40 anos. Simone é uma empresária, ela tem duas empresas e é uma empresária do ramo da construção. Muito bem sucedida, muito bem sucedida. Final do ano, a mãe dela veio e ela estava muito feliz com a vinda da mãe. Simone, ela, não ti- ela já teve vaidade, ela não, ela não tinha. A Simone é o contrário. A Simone, ela nunca entendeu sobre vaidade, só que aí ela teve uma filha, a Bela. Quando a Bela veio, a Simone ligou um pisca-alerta. Peraí, acho que eu preciso mudar alguma coisa para ficar mais vaidosa, porque a gente tem isso, né? Nasce um filho, nasce uma mãe e a gente se transforma. Porém, ela ainda não estava. Nós nos conhecemos num curso e a Simone foi entender sobre os acessórios. Então, aos poucos, a gente foi introduzindo o mundo dos acessórios dela. Hoje, gente, ela deu um testemunho maravilhoso. Ela estava com um brinco super lindo, um colar longo. E o que que foi o testemunho dela? A mãe veio visitá-la no final do ano. Quando a mãe viu aquela mulher translucente, por que que acontece? Ela sempre foi uma excelente profissional, ela sempre foi uma excelente empresária, porém a imagem externa não condizia com o que ela era, com a imagem interna. Quando ela conheceu o mundo dos acessórios, ela entendeu o significado do bracelete, ela entendeu qual brinco favorecia ela, ela começou, como algo dentro dela, falasse: essa sou eu. Olha como eu sou, olha como eu estou. Quando a mãe veio, a mãe falou assim: filha, era isso que eu sempre sonhei de você. Essa mulher que eu tô vendo hoje é a mulher que eu sempre soube que você era, mas você ainda não conseguia mostrar. A mãe dela, 2 dias depois, veio a falecer e aí ela faz um testemunho disso. Então, gente, é muito lindo. Porque quando ela conseguiu olhar no espelho, a grande mulher que ela era, até a postura, o jeito dela foi facilmente notado. Essa mãe estava lá no sul e quando a mãe vê essa transformação. Imagina as pessoas que estão ao redor dela. Ai, eu amo essa história.
Essa é a Laiane. A Laiane, ela cuida do meu marketing. Ela, você vê que ela tem uma boca grande. Ela tem uma personalidade muito forte. A Laiane, quando ela chegou a mim, antes de cuidar do meu marketing, ela só usava coisa pequenininha, coraçãozinho, tudo muito delicadinho, muito pequeno. Não condizia com a personalidade dela e, pelo contrário, infantilizava o look dela. Hoje, a Laiane, ela, ao longo da nossa história, a gente, como ela cuida do marketing, ela é criativa e ela precisa mostrar para o cliente dela isso. Nós conseguimos um colar para ela que usaria desses dois dedos, um colar super diferente. Ou seja, o colar mostrava a criatividade dela, o dedo indicador mostrava que ela tem autoridade, e nós ajeitamos, nós solucionamos a questão de brinco, colar e bracelete. Hoje, se vocês verem a Laiane, que mulher transformada. E ontem mesmo, como nada é por acaso, eu até poderia ler para vocês, ela me mandou um testemunho. Carol, ela frequenta uma igreja. Carol, as meninas vêm me falar que eu sou inspiração, que elas viram a minha mudança, que elas querem passar esse algo que eu tenho. Ou seja, a Laiane, ela mudou internamente e, consequentemente, o externo dela está aflorando toda essa informação. Não recebo mais pedidos de desconto. Lívia, 38 anos, consultora financeira. Imagem comunicante antes de você falar uma palavra. A Lívia, ela é uma cliente minha tem muito tempo. Ela havia feito uma consultoria de imagem, de cor, na verdade, coloração. E ela vem até a mim, Carol, eu preciso fazer agora uma consultoria de estilo. E quando eu falo de estilo, eu falo de roupa, mas eu falo muito mais de acessórios. O que acontece? Gente, ela é uma profissional super respeitada, ela é consultora financeira. Porém, antes, toda vez que ela mostrava uma proposta, ela recebia pedido de desconto. Mandava a proposta, pedido de desconto. Com essa transformação, também relato da Lívia a mim, acabaram os pedidos de desconto. A Lívia mudou? Ela fez mais curso, menos curso? Ela mudou a comunicação externa dela. O caso da Lívia, ela é muito delicada e ela tem os traços muito angelicais, os traços angelicais. Nós tivemos que repaginar para trazer essa força masculina. Então, nós tivemos que mudar e explicar os traços então, os brincos mais linhas retas, para trazer mais uma força masculina para ela poder passar essa imagem. Ela não usava bracelete. Excesso em curta. Gente, eu fiz questão de trazer para vocês essa bolsa enorme e esse max colar. O que que acontece? Nesse caso aqui, a Fernanda, ela tinha mais ou menos 1,5 m, 1,55 m. E ela acreditava que se ela usasse bolsa grande, max colar, ia ser melhor, porque ela é baixinha, então eu vou usar algo grande, porque vai me trazer mais presença. Pelo amor, é o contrário. Falei, Fernanda, o que que você vai fazer? Você vai colocar, vai mostrar a pele. Gente, a pele não é decote, tá? Você vai mostrar a pele e você vai colocar um colar mais delicado com um pingente. Fernanda, você vai pegar uma bolsa proporcional ao seu corpo. Leveza longa, as meninas perguntaram se eu cresci. Então, gente, eu vou falar aqui, mas o problema não é o tamanho, o problema são as proporções que condizem com o seu corpo. O problema não é o tamanho, o exagero, não, é o que condiz com o seu corpo e com a sua personalidade. O V abre o pescoço, a gargantilha fecha, gargantilha grossa, pescoço fechado. Meu pescoço apareceu, Carol, juro que não acreditei. Elisângela, ela também é empresária. A gente vai tendo muita empresária, mas, Carol, eu não sou empresária, tá tudo bem, tá? Não precisa ser empresária para fazer esse curso. A Elisângela, ela achava que o pescoço dela era curto.
Só que, o que que acontece? Gargantilha, choker, aquelas bem justa. O que que vai acontecer? Essa parte aqui, ela vai cortar ainda mais. O que que a gente vai fazer? Mais uma vez, colar em V, gola em V. Eu vou mostrar esse pescoço, ele vai alongar. Essa pessoa, ela pode usar uma gola alta? Tem que tomar cuidado, tá? Pescoço aberto, V direciona o olhar para baixo, criando, ó, comprimento. Lembra das linhas que a neurociência explica? Renata, 47 anos. Eu não sabia que elegância podia ser tão simples. Brincos orgânicos suavizam traços fortes. Rosto harmonizou. Lembra da foto que eu mostrei dos traços retos? Nesse caso, gente, a Renata, ela já tinha os traços muito fortes, muito retos. E ela não estava entendendo o que poderia ser feito. Uma simples troca de um brinco orgânico e no material fosco trouxe uma elegância para essa mulher que chocou. Por quê? Eu tenho reto e aí vem orgânico, eu equilibrei e eu trouxe essa elegância sem gastar dinheiro, apenas um brinco. A gente não muda o osso, a gente muda o que percebe. Meu problema é estrutural, não tem como mudar. É uma crença limitada. Meninas, olhe nessas duas fotos, essa gargantilha mais grossa e essa com decote em V. Aonde você vai fixar o olhar? Quando a gente vê essa gargantilha mais grossa, o nosso olhar fixa nela. Quando a gente vê essa em V, o nosso olhar movimento vertical. Eu acho que vocês vão sair daqui falando movimento vertical o tempo todo, né? Essa crença limita. O osso não muda, mas a percepção sim. Lembra do oleiro? Ele jogou o vaso fora. Ele acrescentou algo. Ele apenas modelou. Direção de olhar não é mágica, é estratégia visual. O acessório certo direciona as pessoas ao enxergar. Direciona as pessoas, o que as pessoas enxergam. Mais uma vez, o seu superpoder será, lógico, você e o seu acessório. Gente, eu amo essa. Tenho medo de parecer ridícula. Eu amei. Essa é uma foto que eu peguei do, do, do Google. Mas por que que eu trouxe? Que eu fiz questão de trazer para elas. É um brinco exagerado? Depende. Por que depende? Porque depende da proporção. Nesse caso aqui, o que que ele fez? Estufou ela. Nesse caso aqui, eu trouxe não, na foto trouxe um alongado, brinco longo e fino, elegante, proporção certa, ousadia que vira elegância. Ele é grande, só que ele é um brinco que condiz com a proporção dela. Brinco largo e pesado, pesado, proporção errada. O problema não é o tamanho, é a proporção. Então, se vocês forem parar para ver, gente, os dois são grandes. Porém, o de argola tá pesado para ela. Para essa proporção não tá legal. E o alongado? Ok, porque ele é fino, ele tá condizente com o rosto dela. Então, meninas, aqui, ó, com proporção certa, ousadia vira elegância. Olha o tamanho do meu anel, enorme. Porém, ele tá proporcional porque a minha mão também é grande. Então, eu posso usar coisa exagerada? Posso, se a proporção condiz com o meu corpo. Menos é mais, desde que seja com intenção. O que que acontece aqui? Custo 50 no lugar certo, bate 500 no lugar errado. Meninas, eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho aqui. Colar, pedras naturais. Esse colar, ele condiz certinho. Vou inventar, tá? O valor dele, R$ 120. Ele é um colar que, para aquela cliente, tá legal a cor, tá legal o tamanho, tá legal a estrutura. Aí ela vem, uma cliente mais delicada. Ela vem com um colar assim. Ah, não, o custo desse colar vai ser R$ 300, o dobro.
Porém, esse segundo colar não, ele é lindo também, ele é mais imponente, ele tem o dourado, ele tem o banho, então ele é uma informação muito elegante, ok. Porém, para aquela cliente, ele não condiz com a proporção do rosto dela, ele não condiz com a ocasião. O que vai compensar? Esse colar de 120 ou esse colar de 300? O que que eu quero dizer com isso, meninas? Que uma das nossas objeções é, ai, Carol, eu não uso acessório porque é caro. O que que é caro? Uma calça que você paga R$ 1.000 e você usa ela toda semana, e uma calça que você paga R$ 100 e você usa ela uma vez por ano, o que que é caro? Coloca na balança. O acessório, para ser bonito, ele não precisa ser caro. Ah, eu vou comprar aquele ali porque ele é muito caro. Pelo contrário, o acessório que condiz com o seu rosto, com a imagem que você quer passar, ele vai se tornar barato. E se ele for caro, você não precisa pagar o caro, você pode pagar o mais em conta, sendo que ele vai transmitir a mesma mensagem, tá? O que que eu falo para minhas clientes? Meninas, eu tenho loja de acessórios e é óbvio que para mim é maravilhoso vender, mas muitas vezes eu falo para minha, muitas vezes não, todas as vezes eu falo para minha cliente, eu prefiro que você compra um bracelete que você sabe que você vai usar, que você sabe a intenção, que você sabe a imagem. E daqui uns tempos você vem comprar o outro, do que eu falar assim, ah, leva três, leva quatro, e ele vai ficar no seu guarda-roupa. Quantas vezes você já não foi em lojas? Ai, gata, Flor, adoro me chamar de Flor. Flor, você tá linda. E você olha, você fala: Meu Deus, que regaço que eu tô. Então, quando eu falo investir, é investir corretamente. A partir de agora, ninguém mais vai te enganar. A partir de agora, moda não vai influenciar a sua pessoa. Não tenho tempo para ficar pensando nisso, não. Ficar pensando em acessório todo dia. Agora os seus problemas acabaram. Meninas, o que que acontece? Quando você sabe a teoria, você não precisa mais perder tempo. Eu tenho uma cliente, a Carol. Carol, ela tem uma farmácia. Ela falava assim, Carol, eu usava acessório por usar, porque eu achava bonito. Hoje, eu sei por que que eu uso. É assim para ela trocar de roupa. Ah, Carol, eu não tenho tempo. Duas coisas. Na noite anterior, você pode separar sua roupa e os acessórios, ou você já sabe o que o seu corpo pede. Você já sabe o que você precisa. Fica muito mais fácil. Você olhou, pegou e acabou. Você vai numa loja, você não vai ficar lá 3 horas experimentando e olhando. Não. Bom, esse formato me agrada, é isso que eu vou pegar e acabou. Então, não terá mais problema com o tempo. Meninas, tem aqui, ó. Serve escondeu o talento por medo de errar e não fez nada. Senhor ficou desapontado porque não usou o que tinha. Gente, eu gosto muito de falar sobre isso. Por quê? O servo ele tinha um talento e ele não soube aproveitar, ele não soube usar. Você imagina a decepção de Jesus? Jesus te deu um talento. Jesus te deu beleza, presença, história. E muitas vezes você se esconde com medo. Muitas vezes você deixa de usar um acessório com medo. Muitas vezes o medo te paralisa. O medo de arriscar te impede de usar. E o que eu venho falar para você hoje é não tenha medo. Eu coloquei a foto dessa pessoa porque o talento dela precisa ser mostrado assim como o seu, precisa ser visto. E como você pode melhorar isso com o uso de acessórios? Meninas, aqui na imagem vocês podem ver, eu tô com dois braceletes, não é à toa. Eu não tenho medo de errar no acessório, eu sei o que ele significa. E é isso que eu quero que você saiba. Agora eu vou dar um guia prático para você. Ó, pega um papel, pega uma caneta, tira um print e bora lá. Porque eu quero que você guarde, porque eu quero que amanhã ou hoje, a hora que você for se arrumar, você fala assim: nossa, eu lembro que a Carol falou. Bom, que eu acho que meu rosto é assim, então eu vou fazer assado, meu pescoço é assim, meu busto é assim, tá? Bora lá. Rosto redondo. Argola grande, redonda. Amplia, ó. Brinco longo, rosto mais alongado.
Fuge da argola grande. Brinco longo, gota. Rosto mais alongado, linha vertical para puxar o olhar para baixo. O que que acontece? O seu rosto ele é redondo. Se eu venho com um brinco, uma argolona, eu vou replicar esse formato. Ou seja, então o rosto é redondo, a argola é redonda, eu estou replicando, eu estou ampliando, eu estou expandindo. E qual que é o sugerido? Gente, é um brinco de argola. O brinco de argola, ele vai olhar de baixo para cima, ele vai te alongar. Porém, se o rosto é muito alongado e o brinco é muito alongado, eu também vou ter muito alongamento. Também temos que tomar cuidado. Rosto alongado, você já tem comprimento. Agora busque largura e volume. Brinco muito comprido, já falei. Brinco médio arredondado. Nesse caso, gente, eu coloquei uma flor, mas pode ser um redondo, tá? O meu rosto, ele é alongado. E aí eu vou colocar mais alongamento. Não, ele é alongado. Eu vou colocar aqui, ó. Porque eu vou dar volume. Então, ao invés de eu ficar na vertical, eu vou também dar volume para ampliar na horizontal. Pescoço curto, a gente já falou. O V, ele vai alongar. Tomar cuidado com as gargantilhas e tenta mostrar decote. Decote não, tenta mostrar pele, pescoço. Cuidado com decote. Sou baixinha, o excesso encurta. Olha aqui o tamanho da bolsa que eu falei, essa com a blusa vermelha. Esse tamanho desse colar, não. Vamos colocar uma bolsa que é proporcional ao seu corpo. Vamos colocar colares mais finos, que ele vai te alongar. Proporção valoriza. Bolsa proporcional, colar médio, brinco fino longo, peças médias e linhas verticais são suas melhores amigas. Busto grande. Gente, o busto é grande. Eu vou colocar o colar para chamar atenção. Vamos chamar o brinco? Vamos colocar o brinco para chamar atenção? O brinco puxa o olhar para o rosto, direciona o olhar para o busto. Colar volumoso no centro, direciona o olhar para o busto, desequilibra a silhueta. Tenta colocar uma corrente mais fina, como eu coloquei na foto. Meninas, vou ensinar uma coisa para vocês. Você que faz bastante vídeos, tenta chamar atenção para o brinco, porque eu lembrei do busto grande. Deixa eu dar essa dica também. O busto grande ele vai chamar atenção aqui, e para você que gosta de tá no Instagram, enfim, chama atenção também para o brinco. Agora é só isso. Lembra que eu havia falado que agora vocês iam fazer um teste? Acabou a nossa aulinha aqui, você vai para o seu quarto, você vai pegar, ó, dois brincos longos, um colar em V. Pode ser um brinco, tá bom, tá tudo bem. Mas, meninas, eu quero um brinco um pouquinho mais longo, um colar em V e prende o cabelo e me conta se você cresceu ou não. Lembrando que se o rosto é muito alongado, cuidado com esse brinco longo, tá? Faz esse teste e me conta se você cresceu ou não. E agora a gente está na nossa reta final e nós vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. O que que acontece? Que eu quero que fixa em você. Acessório cria linha. Vamos lembrar? Linha horizontal, linha vertical ou até mesmo a concentração ela amplia. Essa linha ela vai criar uma proporção. Existe brinco exagerado? Existe brinco que não é proporcional. Essa proporção vai criar uma elegância. Eu sei a linha correta, eu sei a proporção correta. Consequentemente, você estará elegante. Elegante não é só uma mulher elegante. Elegante pode ser uma mulher esportiva, elegante pode ser uma mulher tradicional, elegante pode ser uma mulher romântica, conquanto que elas saibam das linhas, das proporções. Você não muda o corpo, você direciona o olhar. Rosto redondo, brinco longo. Pescoço curto, colar em V e a baixinha, cuidado com as proporções. Elegância é construção. Você pode. Você merece. Sua beleza não se perdeu. Só estava esperando o acessório certo para aparecer. Até a próxima aula. Não pare de brilhar, maravilhosa. O que vocês tiverem de dúvida, eu estou aqui à disposição para a gente conversar. Se vocês quiserem me mandar testemunho, se vocês quiserem se comunicar de qualquer maneira, eu estou aqui
Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo.